Bom, chegamos na nossa aula número 10 e nesta aula a gente vai falar sobre recursos em espécie. Ou seja, a gente vai estudar cada um dos tipos de recursos aplicáveis ao processo do trabalho. Como vocês poderão notar, não são muitos recursos cabíveis aqui no processo de trabalho. Lembra daquela lógica da simplicidade? Também aqui nos recursos a gente vai ter essa orientação. O processo de trabalho ele tem que ser simples para poder ser célere e nos recursos não seria diferente. Né? Então aqui a gente também vai ter poucos recursos e o manejo desses recursos seguem praticamente a mesma lógica, por isso que a gente teve uma aula sobre teoria geral, né? Porque aquilo ali se aplica a praticamente todos os recursos. Agora a gente precisa dar uma afinada com relação às especificidades de cada um deles e também para vocês conhecerem quais recursos são cabíveis em quais situações. O primeiro recurso que a gente vai falar, há uma controvérsia inclusive sobre se é recurso ou não, são os embargos de declaração. Os embargos de declaração, ao contrário de todos os outros recursos que a gente vai ver por aqui, quem julga é a própria instância que julgou a decisão embargada, né? Decisão recorrida. Então, se o juiz profere uma sentença e eu entro com embargos de declaração contra esta sentença, quem vai julgar esse recurso de embargos de declaração será o próprio juiz explorador da sentença. Se é o tribunal que profere um acórdão, né, uma turma do tribunal que profere um acórdão, quem vai julgar o acórdão, o embargo de declaração que eu opus contra este acordo será a própria turma prolatura do acórdão. Então, sempre quem julga os embargos de declaração é o próprio juiz ou colegiado que proferiu aquela decisão que eu estou atacando, ok? E para que servem os embargos de declaração? Os embargos de declaração eles servem para sanar contradição, omissão ou obscuridade nas sentenças, nas decisões de uma forma geral, né? Então, sempre que você, quando lê uma decisão judicial, perceber que o juiz esqueceu de analisar algum pedido lá da inicial ou alguma preliminar que você levantou na contestação, havendo aí, portanto, omissão, ou quando o juiz ele começa a raciocinar de um jeito e termina concluindo de outro jeito, havendo aí contradição. Geralmente a contradição a gente percebe mais quando a fundamentação está diferente do dispositivo. Então, por exemplo, na fundamentação ele julga um pedido procedente e esquece de fazer constar aquele pedido procedente lá no dispositivo da sentença, que é o que transita em julgado, que é a parte mais importante. Então tem que ficar muito atento quando lê a sentença. Você só vai ter certeza que você ganhou aquele determinado pleito se constar também aquele pleito ali na parte dispositiva da sentença. Se por acaso o juiz deferiu lá em cima, chegou lá no dispositivo, não incluiu esse pedido, esse deferimento lá na conclusão, no dispositivo da sentença, você não ganhou. Então você tem que embargar a declaração porque está havendo uma contradição entre a fundamentação da sentença e a conclusão, que é o dispositivo. E aí você precisa embargar para poder o juiz se manifestar e corrigir esse erro. Porque se deixar transitar em julgado dessa forma, o título executivo que você vai ter não vai contemplar aquele pedido ali que não consta no dispositivo. Então, daí a grande importância dos embargos de declaração. A terceira hipótese que cabe embargo de declaração é com relação à obscuridade. Essa questão da obscuridade é muito obscura, né, como o próprio nome sugere, mas seria para aqueles casos em que a sentença está mal redigida. Né? A frase que o juiz coloca na sentença ela não é inteligível, por exemplo. A gente não consegue entender, uma pessoa média, né, lendo a sentença, não consegue entender o que é que foi dito ali naquela frase. Então, se tem obscuridade, nesses casos também cabem embargos de declaração. Há quem diga que também cabe embargos de declaração quando eu quero sanar algum erro no cálculo. E é muito recomendado realmente que você já embargue de declaração quando você perceber algum erro no cálculo. É possível corrigir esse erro entrando com o recurso principal? É possível, né? Se for o recurso ordinário, é possível, mas é bom que, como é erro material, né, com relação ao cálculo, e também uma contradição entre o que a sentença disse e o que a planilha de cálculo está dizendo, sabendo que a planilha de cálculo integra a sentença, né, apesar de serem documentos diferentes, mas é como se fosse um documento só.
Pensando por esse lado, caberia sim embargos de declaração por contradição entre a sentença e a planilha de cálculos. Então é muito importante, quando pegar uma sentença, analisar ali o que foi dito na sentença, né? Foi deferido, o que é que foi julgado procedente, e comparar aquela procedência, os parâmetros que o juiz determinou ali na sentença com o que foi utilizado na planilha de cálculo. Se por acaso a planilha de cálculo esquecer de incluir alguma parcela que foi deferida na sentença, mas não está na planilha, aí é contradição, aí você entra com embargos de declaração, ok? Tem que prestar atenção porque existe uma OJ aí do TST, OJ 142, ela vai dizer que toda vez que o embargo de declaração ele tiver efeito modificativo com relação ao julgado, é obrigatório o juiz dar vistas à parte contrária, sob pena de nulidade. Então, isso é obviamente em homenagem ao princípio do contraditório. E aí, quando o juiz percebe que vai precisar mudar alguma coisa na sentença diante daqueles embargos que foram apresentados, ele, antes de julgar os embargos, ele dá vistas à outra parte para que fale no prazo de 5 dias. Né? O prazo para apresentar embargo de declaração são 5 dias. É um prazo diferente. São 5 dias e o prazo que o juiz vai dar para a outra parte se manifestar, nesse caso dos embargos terem efeito modificativo, também são 5 dias. Então, geralmente, os embargos não têm efeito modificativo. São mesmo um inconformismo, né, da parte com relação ao que foi decidido, mas que não serve para isso. Né? Os embargos não servem para a parte manifestar inconformismo com o que foi decidido. Ele serve para que o juiz ele julgue, ele esclareça, perdão, contradição, omissão ou obscuridade. É para ele aperfeiçoar a sentença. Pode ser que nesse ato de aperfeiçoar a sentença, realmente o julgado ele mude. Né? Por exemplo, o juiz, ele na fundamentação estava caminhando para o deferimento, só que aí por algum motivo, algum equívoco ali do modelo da sentença, né, acabou constando que é improcedente. Aí a parte percebe que o juiz queria julgar procedente, mas lá no final colocou improcedente, entra com os embargos de declaração por contradição, e aí o juiz, quando for analisar os embargos, vai ver realmente que está errada a sentença, vai aperfeiçoar ela, só que como isso vai implicar em mudança no julgado, o julgado que era improcedente vai passar a ser procedente, então ele, antes de fazer essa sentença, o que ele vai fazer? Ele vai dar vistas à outra parte, vai deixar que a outra parte se manifeste, ok? Sobre o teor dos embargos, tá? Não é sobre o pedido em si novamente, porque isso aí já foi lá a contestação. Sobre o teor dos embargos. A parte viu um possível erro, o juiz está achando realmente que tem um erro, mas aí a outra parte pode vir e dizer que não é bem assim, que não tem aquele erro que a parte alegou, tá? Então o normal é o juiz julgar direto os embargos, porque a maioria dos embargos de declaração não são acolhidos. Mas, quando o juiz dá vista às outra parte, é um indício aí de que provavelmente aqueles embargos vão ser acolhidos, porque ele vislumbrou algum efeito modificativo naquele julgamento. Ok? É possível os embargos serem acolhidos, mas não se dê vistas aí à outra parte, se não houver mudança no julgamento. A sentença era improcedente e continuou sendo improcedente, o juiz só acolheu os embargos para esclarecer ali alguma obscuridade, alguma coisa que ficou esquisita na sentença, então também é possível disso acontecer. Então esses foram os nossos embargos de declaração. É uma petição muito comum, o prazo são 5 dias, quem julga é o próprio órgão julgador prolator da decisão atacada e serve para sanar contradição, omissão ou obscuridade. Ok? E também erro de cálculo já pode impugnar logo nos embargos, é inclusive melhor, porque o calculista estando na vara e vindo para ele ali, né, analisar aqueles embargos junto com o juiz, já sai ali uma decisão mais correta. O outro recurso que a gente vai ver hoje é o recurso ordinário. O recurso ordinário ele é o recurso por excelência aqui no processo do trabalho. O recurso equivalente ao recurso ordinário no processo comum seria a apelação. Né? Então, o recurso ordinário é aquele recurso que tem o efeito devolutivo em profundidade, é o recurso que a parte vai poder discutir todo o mérito da sentença, vai poder discutir a prova, vai poder discutir as teses de uma forma bem ampla, bem geral, para que se garanta de fato o acesso ao duplo grau de jurisdição. Então, o recurso ordinário é o recurso mais abrangente
que a gente vai ter no processo de trabalho. Veja, o desembarque de declaração, como a gente já viu agora há pouco, ele só cabe em 3 hipóteses, né? O recurso ordinário não. Toda vez que você perder alguma coisa na sentença, você tiver algum prejuízo, você vai poder recorrer por meio do recurso ordinário. Quem vai julgar esse recurso ordinário vai ser o segundo grau. Né? Contra o quê? Contra uma sentença do primeiro grau. O processo começou, vamos organizar aqui nossa linha do tempo. O processo começou, entrou a petição inicial, entrou a contestação, teve as provas, razões finais, e o juiz proferiu a sentença. Essa sentença foi julgada parcialmente procedente, ou seja, aqueles pedidos que foram feitos na petição inicial, em parte, foram acolhidos e, em parte, foram julgados improcedente. Ou seja, o autor, o reclamante, ganhou alguma coisa e perdeu alguma coisa, e a empresa ganhou alguma coisa e perdeu alguma coisa. Nesse caso, as duas partes tiveram benefícios e prejuízos. E aí, as duas partes vão estar legitimadas para apresentar recursos ordinários contra essa sentença naquilo em que houve prejuízo para elas. Então, se o reclamante ganhou as horas extras, mas perdeu a insalubridade, ele vai poder recorrer com relação à insalubridade. Se a empresa ela foi vitoriosa, né, na insalubridade, mas não foi nas horas extras, ela vai poder recorrer com relação às horas extras. Enfim, toda a matéria discutida no processo, ela vai poder ser rediscutida lá no segundo grau, que é quem vai julgar esse recurso ordinário, se as partes apresentarem recurso nesse sentido. Ok? E é muito importante atentar para o fato de que o recurso ordinário permite ampla avaliação e valoração da prova. Então, a prova que foi produzida lá no primeiro grau, que foi considerada para a prolação da sentença, vai ser novamente considerada aqui para a prolação do acórdão, que é o nome que se dá à decisão proferida pelo segundo grau. Ok? Então, a gente vai ter uma sentença de primeiro grau sendo atacada por um recurso ordinário, que pode ser das duas partes, né, desde que tenha havido que sucumbência, alguém tenha perdido, e aí esse recurso ele vai para o tribunal. Chegando lá no tribunal, quem vai julgar serão os desembargadores em órgão colegiado. Não vai ser um desembargador apenas, vai ser um grupo de desembargadores que vão julgar aquela ação. E esse julgamento ele tem aquele efeito devolutivo em profundidade, que a gente já viu. Ou seja, eles vão poder revirar toda a matéria fática e jurídica arguída aqui no recurso ordinário. Ok? A previsão legal desse recurso ordinário está lá no artigo 895 da CLT. O prazo para a apresentação desse recurso, aí já vai ficar mais fácil, porque é o prazo comum de todos os recursos trabalhistas, que são 8 dias. Tá? Então, na dúvida, tem um recurso lá, você vai entrar 8 dias. O único que não é 8 dias são os embargos de declaração. Todos os outros, quase todos os outros, na verdade, são 8 dias o prazo. Tá, joia? O recurso ordinário precisa ter o preparo, como a gente já viu na aula anterior, ou seja, se a parte que perdeu alguma coisa e quer recorrer for a empresa e ela não for beneficiária da justiça gratuita, né, ela vai precisar pagar a condenação para poder entrar com esse recurso. E obviamente que essa condenação, esse pagamento prévio da condenação agora, na interposição do recurso, vai estar limitado àquele valor que o TST divulga todos os anos lá no mês de agosto. Hoje é mais ou menos R$10.000. Então, se você estiver advogando para a empresa, não adianta só preparar o recurso. Tem que providenciar a procuração, tem que providenciar a guia de recolhimento do depósito judicial referente ao depósito recursal, que são esses 10 mil, ou o valor da condenação, se for menor, e também as custas. Né? As custas no processo de trabalho não são pagas na distribuição da ação, elas são pagas ao final, ou no momento do recurso. Então, é neste momento que a empresa que foi condenada, né, a pagar custas, lá na sentença, vai pagar as custas aí para poder viabilizar o conhecimento do seu recurso, ok? Eu vou fazer, daqui a pouco. O recurso ordinário, ele, repetindo, tem esse efeito devolutivo em profundidade, tá? Isso é muito importante, porque toda a matéria ela vai poder ser rediscutida aqui por ocasião do recurso ordinário, tá joia? Agora a gente vai falar de um recurso, né, que é o agravo de instrumento, que ele, no processo do trabalho, tem uma finalidade muito específica, tá? E é bem diferente
da finalidade que o agravo de instrumento tem no processo comum. O agravo de instrumento no processo de trabalho, ele só serve para uma coisa, que é destrancar o recurso principal. Então, havendo o recurso principal trancado, ou seja, havendo um recurso ordinário ali que o juiz não deixou seguir, por exemplo, porque faltou uma procuração, faltou o pagamento do preparo, né, que a gente já viu, custas. Havendo essa situação de não deixarem o recurso subir, você tem que entrar com um novo recurso para discutir essa decisão que não deixou subir, e esse novo recurso a gente chama de agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento ele sempre vai ser em alguma coisa. Então, vai ser agravo de instrumento em recurso ordinário, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo de instrumento em agravo de petição, que são os outros recursos que a gente vai ver, né? Mas sempre em alguma coisa. Por quê? Porque sempre a finalidade do agravo de instrumento vai ser destrancar o recurso principal, o recurso ali que você interpôs e não foi aceito de cara porque faltou algum requisito. E aí, a medida jurídica que você tem que entrar é esse agravo de instrumento em tantantan, que é o recurso que você quer destrancar. Então, vamos dar um exemplo, né? O juiz proferiu uma sentença, primeiro grau, proferiu uma sentença, você perdeu, né? Você é advogado da empresa, perdeu essa sentença, o trabalhador ganhou, você quer recorrer dessa sentença, apresenta um recurso ordinário. E aí, o juiz, quando recebe lá o seu recurso ordinário, o juiz do primeiro grau ainda, quando recebe o seu recurso ordinário, ele vai olhar lá os pressupostos, que a gente já viu, né? E vai perceber, por exemplo, que está faltando ali um pressuposto, né? Que foi a tempestividade. Você entrou com um recurso fora do prazo. O que é que o juiz de primeiro grau vai fazer? Ele vai trancar esse recurso. Ele vai negar seguimento a esse recurso. Ele não vai deixar o recurso subir para o tribunal. E aí, ele vai fundamentar, obviamente, a decisão dele, vai ter lá no processo uma decisão, dizendo não recebo o recurso da parte tal, porque é intempestivo, já que a decisão foi proferida ou teve ciência no dia tal, e o recurso... Enfim, ele vai fundamentar a decisão dele. Porque toda decisão judicial tem que ser, obviamente, fundamentada. Então, essa decisão que não vai deixar o recurso subir, vai estar lá no processo e vai ser fundamentada. Quem vai proferir essa decisão é o juiz do primeiro grau. O processo não foi ainda para o segundo grau. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Você é intimado dessa decisão do juiz que não deixou o seu recurso subir. O que é que você vai fazer? Você vai esperar? Porque o juiz vai mandar o seu recurso de qualquer jeito? Não. Se você ficar esperando, o juiz vai transitar em julgado o processo, certificar isso, e vai começar a execução contra você. O que é que você tem que fazer? Você tem que entrar com o agravo de instrumento em recurso ordinário. Obviamente, se tiver fundamento, tá? Se você vê que realmente você perdeu o prazo, deu alguma bobeira e perdeu o prazo, aí não vai entrar com recurso protelatório, né? Aí até litigância de má-fé. Mas se você perceber que a conta que o juiz fez está errada, que tem algum feriado ali no meio que não foi considerado, ou tem alguma tese aí que você quer discutir com relação à contagem do prazo, aí você entra com o agravo de instrumento em recurso ordinário, nesse nosso exemplo aqui. Nesse agravo de instrumento, você não vai falar sobre o recurso ordinário. Você não vai dizer das horas extras, do trabalhador tal, da insalubridade, não vai falar da matéria em si, vai falar de quê? Vai falar da questão processual que o juiz disse que inviabilizou o conhecimento do seu recurso. Então, por que o seu recurso foi trancado? Porque está intempestivo. E por que ele está intempestivo? Aí você vai ver se realmente é intempestivo. E é essa matéria que você vai poder discutir aqui no seu agravo de instrumento. Ok? Então, o agravo de instrumento no processo do trabalho só serve para destrancar recurso. Ok? A previsão do agravo de instrumento está lá no artigo 897 da CLT. E tem uma questão importante aqui com relação ao procedimento, tá, do agravo do instrumento. O agravo do instrumento, atualmente, para poder eu apresentá-lo, eu preciso também depositar o valor da condenação. Né? Então, vamos lá. Eu fui condenado a pagar R$ 5.000. Eu já disse para vocês que o valor teto que o TST disse lá no ato dele em agosto é mais ou menos 10 mil. E aí, quando você entra com recurso ordinário, você pagou quanto? Pagou os 5.000. Aí, se o recurso ordinário não foi conhecido, você precisa entrar com agravo de instrumento. Você vai precisar pagar mais alguma coisa agora para entrar com agravo de instrumento? Não.
Por quê? Porque toda a condenação ela foi paga quando você entrou lá com um recurso ordinário, mesmo que ele não tenha sido conhecido. Vamos pegar outro exemplo agora. A condenação, em vez de ter sido 5 mil, foi 20 mil. E aí, quando você entrou com recurso ordinário, você tinha que pagar a condenação, né? Só que a lei deixa, você não precisa pagar os 20, você pode pagar o teto lá do que o TST estabelece, que são os 10 mil. Então, eu vou ter o recurso, a sentença condenando a parte a pagar 20 mil, vou ter os 10 mil que você depositou quando entrou com recurso ordinário, mas ainda está faltando quanto para pagar toda a dívida? Está faltando uns 10 mil. Quando você entra com agravo de instrumento, né, se esse recurso não foi conhecido, você vai ter que pagar o valor da condenação, limitado a metade do valor do depósito que o recurso que você estabelecido para o recurso que você quer destrancar. Então, se o valor máximo do RO, né, que é o recurso ordinário, é 10 mil, o agravo de instrumento em recurso ordinário, o máximo vai ser quanto? 5 mil. Então, se na nossa conta aqui o cara deve 20 mil, ele já pagou 10 lá para o recurso ordinário, aqui, na hora de entrar com agravo de instrumento, ele vai pagar somente 5 mil. Vai ficar ainda dívida, né? Vai ficar ainda os 5 mil lá que vai ser executado depois. Mas ele não precisa pagar tudo, ele pode pagar somente 5 mil. Ok? É metade do valor do recurso que quer destrancar. Tá joia? Então, o agravo de instrumento tem essa particularidade. Você não precisa pagar os 10 mil, que é o valor todo do recurso que você quer destrancar, mas tem que pagar metade desse valor. Ou o valor da dívida. Vamos supor que a dívida seja 13 mil. Você já pagou 10 lá no recurso ordinário, aí agora falta quanto? Falta 3. Você não vai pagar 5, né? Você vai pagar somente os 3, que é o que falta para completar a execução. Ok? Além disso, se você for ler a CLT, você vai perceber que a CLT exige que seja juntado peças do processo, né, contestação inicial, não sei o quê, para formar o instrumento, e esse instrumento é que vai ser mandado para o tribunal. Isso é antigamente, tá? Antigamente é que era dessa forma. O nome agravo de instrumento se refere justamente a isso. Justamente a isso. Instrumento é um auto, são autos. Autos suplementares, no caso. Então, toda vez que antigamente, isso é antigamente, o recurso ordinário não era conhecido, o que a parte tinha que fazer? A parte tinha que ir lá na secretaria, pegar o processo, tirar cópia dessas peças principais que a CLT lista lá no 897, juntar essas peças principais lá com um agravo de instrumento dele, aí ia formar um novo volume processual, e era esse volume processual novo que era mandado para o tribunal. O processo principal ficava na vara, porque ia continuar, já que o recurso não tem efeito suspensivo. Né? A gente já viu isso lá na outra aula. Hoje em dia não é mais assim. Com o processo eletrônico, até antes um pouco do processo eletrônico, não precisa mais, né, juntar essas peças todas. Tem um ato do TST regulamentando isso, né, uma resolução, e dispensa a juntada. Por quê? Porque como a gente está no processo eletrônico, todas as peças que o juiz precisar para analisar o agravo do instrumento, no caso do desembargador, né, que é o segundo grau que vai analisar, já estão no próprio processo eletrônico, né, a um clique de distância. Então não faz sentido aumentar o volume de dados no agravo de instrumento se está tudo lá já. E o agravo de instrumento, quando é apresentado agora, ele é apresentado no próprio processo principal, não precisa autuar processo em separado. Então, como é apresentado no próprio processo principal, o processo todo vai para o tribunal para ser julgado ali em sede de agravo de instrumento. Ok? Não precisa, apesar de estar lá na CLT, né, não precisa mais apresentar aqueles documentos todos que estão listados lá. Tá bom? Tem uma resolução do TST, depois vocês pesquisam aí qual o número, que dispensa essa juntada. Acho que é de 2013, por aí, 2012, que dispensa essa juntada. Tá, aí agora a gente já falou do recurso ordinário e do agravo do instrumento. Eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre como é o processo no tribunal, tá? A ordem do processo no tribunal. Quando o juiz do primeiro grau recebe o recurso ordinário e faz ali, né, a admissibilidade prévia desse recurso, analisa ali os pressupostos, se está tudo certo, se tem procuração, se está no prazo, se tem preparo e tudo, ele vai fazer uma decisão, né, aceitando ou não aceitando esse recurso. Se ele aceitar esse recurso, o processo já vai ser mandado lá para o tribunal.
Se ele não aceitar esse recurso, o que é que vai acontecer? A parte vai ter a chance de discutir essa decisão por meio do agravo de instrumento. No caso aqui, agravo de instrumento em recurso ordinário. E aí depois o juiz vai pegar esse agravo de instrumento, vai certificar também lá os requisitos dele, né? Se tem o pagamento, se tem a procuração e tudo, e vai mandar também o processo para o tribunal. Então, de um jeito ou de outro, seja pelo recurso, seja pelo agravo, o processo vai para o tribunal. Quando chega no tribunal, o que é que acontece? O processo no tribunal ele é submetido a uma distribuição. Né? Para quê? Para que seja designado ali o desembargador relator. O tribunal aqui do Pará ele tem 23 desembargadores, né? E aí tem uns que estão excluídos dessa distribuição, que é o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Então sobram 20 aí e o processo vai cair para um desses 20. Cada desembargador desse está vinculado a uma turma. O tribunal ele é dividido em turmas, tá? No nosso tribunal aqui no Pará, a gente tem 4 turmas. Cada turma com 5 desembargadores. Então, quando o processo cai para um desembargador, automaticamente a gente já sabe em qual turma ele caiu. Porque cada desembargador está vinculado a uma turma específica. E aí, quem é que vai fazer o julgamento desse processo? Quem vai fazer o julgamento desse processo vai ser esse desembargador relator, que foi sorteado na distribuição, ele vai ser o relator desse processo, ele vai olhar com muita calma o processo, vai fazer um voto, que é o voto do relator, e vai apresentar esse voto dele e esse processo em julgamento na turma que ele está vinculado. Então, quando o recurso vai para o tribunal, não são todos os desembargadores que conhecem daquele processo, daquele recurso. Apenas os daquela turma. E mesmo dentro da turma, o que é que fizeram para poder deixar o julgamento mais ágil? É designado apenas um revisor e um juiz, que é um terceiro juiz, para o desempate. Então, quem julga de fato o processo, na turma que tem 5 desembargadores, são apenas 3 desembargadores, né, que é o relator, o revisor e o juiz do desempate. Ok? É dessa forma que o processo é julgado. Se o relator, quando apresentar lá o recurso, o voto dele, perdão, sobre aquele recurso, o revisor ou o desempate quiser suscitar alguma divergência, vai haver uma discussão ali no julgamento para saber quem tem razão, né, qual desembargador está com a razão, e aí aquele desembargador relator de repente pode mudar o entendimento, dependendo do que os colegas dele falarem, ou se ele ficar vencido, o revisor assume a relatoria daquele caso e é ele que vai redigir o acórdão, né, que é o voto que ganhou. E aí esse acórdão provavelmente vai ser por maioria, né, não vai ser por unanimidade, porque um desembargador foi dissidente na formação da unanimidade, e aí é assim que é feito o julgamento, tá, no tribunal. O desembargador sempre vai ser o relator, que aí pode ser o que foi sorteado ou outro, se o revisor, né, se ele for vencido no voto dele, e no final vai sair o que dali? Vai sair um acórdão. Por que o nome é acórdão? Se você ler o final do acórdão, tá assim, ó. Acórdão os desembargadores deste tribunal, ou seja, o acórdão é o resultado de um acordo, de um acerto de vontades ali dos desembargadores que participaram daquele julgamento. Tá bom? Então, é publicado esse acórdão, depois que é julgado, né, feita a publicação, e aí vem as outras etapas que a gente vai ver daqui a pouco, quando falar dos outros recursos. Tá bom? Quando o processo ele é sumaríssimo, o recurso ordinário que eu apresento é chamado de recurso ordinário sumaríssimo. Isso tem implicações porque no tribunal o recurso ordinário sumaríssimo ele é tratado de forma diferente. Tá? Então ele sempre vai mais rápido. O recurso ordinário sumaríssimo, por exemplo, ele entra na primeira sessão de julgamento após a distribuição. O recurso ordinário sumaríssimo ele não precisa de um acórdão, ele precisa somente de uma certidão de julgamento. Quem faz lá o texto não é nem o desembargador, é o secretário da sessão. Então tem várias melhorias aqui no processo, vários implementos aqui para deixar esse julgamento ainda mais, essa tramitação desse processo no sumaríssimo ainda mais rápido, tá bom? Então isso aí foi o recurso ordinário, o agravo de instrumento em recurso ordinário e como isso é processado no tribunal. Ainda sobre o agravo de instrumento, é assim que funciona. Quando o juiz ele não recebe o recurso ordinário,
a parte entra com agravo de instrumento em recurso ordinário e o juiz manda o processo para o tribunal, quando o processo chega no tribunal, sabe o que acontece? O desembargador, né, os desembargadores vão analisar primeiro o agravo de instrumento. Né? Para quê? Para saber se o recurso vai ser conhecido ou não. Aí, quando o desembargador analisa o agravo de instrumento e de repente dá provimento a esse agravo de instrumento, o que acontece? O processo volta lá para o primeiro grau, o juiz vai reautuar o processo como recurso e vai mandar de novo para o tribunal para ser agora sim julgado o recurso. Tá? Então, quando tem agravo de instrumento, sempre julga primeiro o agravo de instrumento e aí, dado provimento ao agravo de instrumento, para quê? Para conhecer o recurso, aí sim é que vai ser julgado o recurso. Ok? Tem ainda um terceiro recurso lá no tribunal, né, que é como se fosse um embargo de declaração, né, ali mais ou menos, porque é o próprio tribunal que julga, que é o agravo regimental. Né? O agravo regimental está previsto, como o próprio nome fala, no regimento dos tribunais e geralmente ele é cabível, né, dependendo aí de como está disposto no regimento, mas geralmente ele é cabível contra decisões do desembargador relator, decisões monocráticas. Né? Então, toda vez que o próprio desembargador relator resolver a parada lá, porque ele tem poder para isso, né? Agora com o novo CPC tem vários poderes ali que o desembargador relator tem, vários deles também são aplicáveis aqui ao processo de trabalho. Então, se o desembargador relator resolver a parada ali logo no começo, sem mandar o processo para a turma, a parte vai poder, obviamente, entrar com esse agravo regimental. Quem vai julgar esse agravo regimental vai ser o órgão colegiado que o desembargador está submetido. Tá? E aí o prazo também muda, isso depende do regimento. Então é muito importante que quando você for advogar, for ter uma vida prática em algum lugar, você estude o regimento do tribunal que você vai trabalhar. Né? Então, se você vai trabalhar, vai ser advogado aqui no Pará, você tem que estudar o regimento aqui do Tribunal do Trabalho da 8ª Região, porque lá vai estar elencadas as hipóteses de cabimento aqui do agravo regimental, os prazos e tudo, tá bom? Então, o agravo regimental tem que olhar os regimentos. Agora a gente chega no recurso de revista. O recurso de revista é talvez o recurso mais complicado, de fato, né, talvez é de fato o recurso mais complicado, né? Não sei se vocês acompanham esses memes da internet. Tem um meme no meio jurídico da internet que fala sobre o recurso especial lá no STJ, né? Aquela súmula lá do STJ que não deixa os recursos chegarem lá. É a mesma coisa aqui no TST. Tá? O recurso de revista ele é o quê? O recurso de revista é um recurso que a parte que perdeu uma determinada tese jurídica no tribunal pode apresentar para poder levar o caso para Brasília, para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então seria aí a terceira instância, né? Instância especial aqui da Justiça Trabalhista. É o equivalente ao STJ lá da Justiça Comum. Então, vamos fazer a linha do tempo aqui. O juiz do primeiro grau profere uma sentença, contra essa sentença eu entro com recurso ordinário, esse recurso ordinário ele é julgado pelo segundo grau, e se eu perdi novamente no recurso ordinário, o que é que eu posso fazer? Eu posso entrar com um recurso de revista. O que é que esse recurso de revista vai fazer? Ele vai pegar o meu processo e vai levar lá para o terceiro grau, né, entre aspas, né, para a instância especial, que é o TST, ok? Qual é o problema? O problema é que quase nunca você consegue fazer com que um recurso de revista seja admitido. Né? Por quê? Porque esses artigos aqui da CLT, que estão aí, o 896 e o 896A, B e C, eles têm uma série de requisitos, né? E não são só requisitos formais, como tem lá para o recurso ordinário, tá? São requisitos materiais para que o recurso de revista ele seja conhecido. Então, posso dizer que 99% dos recursos de revista que são apresentados lá no tribunal, lá no segundo grau, eles não são conhecidos, eles são trancados. Por quê? Porque não se encaixam em uma das hipóteses que a CLT prevê como cabíveis para o processamento desse recurso, tá bom? Então, para a gente entender bem o recurso de revista, o que é que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar, obviamente, essas hipóteses. A gente tem que saber quando é que vai ser cabível
o tal recurso de revista lá no processo do trabalho. Vocês vão olhar que esses artigos, né, 896 e os outros, são bem complicados. Assim, você vai ler e não vai entender. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um resumo das principais hipóteses. Né? Vou dar uns detalhes a mais sobre isso, mas aí, como nada substitui a leitura, né, depois vocês vão lá se debruçar sobre o próprio artigo e tentar ali extrair dali mais conhecimento, tá bom? Então, ó, o prazo para o recurso em revista vai ser 8 dias também, né? Todo recurso é 8 dias. Você vai apresentar esse recurso no Tribunal do Segundo Grau, não é no TST direto, é no Tribunal do Segundo Grau. O Tribunal do Segundo Grau vai autuar esse recurso e vai mandar para o desembargador presidente ou desembargador vice-presidente, de acordo com o regimento. E esse desembargador que vai analisar as hipóteses de cabimento desse recurso. Se esse recurso atende ou não às hipóteses aqui do 896. Tá? Por que tem esse cuidado? Né? Esse cuidado, a lógica dele é que a instância superior, o TST, ele não pode ser assoberbado de muito trabalho. Né? Imagina você se toda reclamação trabalhista no Brasil terminasse lá no TST. A gente não ia ter efetividade nenhuma. O TST, que é um tribunal só, né, ele não ia dar conta de julgar processos do Brasil todo, se fosse possível entrar com qualquer tipo de recurso lá no TST. Ou seja, se o recurso de revista ele tivesse um efeito devolutivo, como tem o próprio recurso ordinário. E por que é assim? Porque dentro da lógica do sistema, o duplo grau de jurisdição você já teve quando você entrou com o seu recurso ordinário. Né? Então você entrou, perdeu a sentença, perdeu no recurso, já foi o seu caso aí já foi analisado por duas instâncias diferentes. Então a presunção que o sistema dá é que o caso foi bem analisado. Né? Independentemente se você ganhou ou perdeu, ele foi bem analisado. Mais de um juiz se debruçou sobre aquele tema ali. Mas se mesmo assim você estiver insatisfeito e quiser recorrer, não faria muito sentido a lei deixar você levar o caso ou qualquer caso para o TST, para a instância especial. A instância especial só vai servir aqui no processo de trabalho de uma forma geral, tá? Para duas situações. Quando houver discussão de matéria constitucional no seu recurso, ou quando não estiver havendo ali uma uniformidade na aplicação da norma federal pelos tribunais. Então a missão do TST é garantir a aplicação da Constituição pelas cortes trabalhistas e garantir a aplicação uniforme da legislação federal por essas cortes trabalhistas. Então a gente vai ver aqui os casos, tá? Mas de uma forma geral a ideia é essa, é que não haja violação à Constituição e que haja uma uniformidade entre os diversos tribunais do Brasil. É para isso que o TST serve, ok? Prestem atenção que é um pouco diferente do STJ nesse sentido, porque o STJ não analisa matéria constitucional. Né? A matéria constitucional no processo comum, quem é que analisa? Diretamente o STF. Aqui no processo de trabalho, a gente tem o TST fazendo esse duplo papel. Então, a matéria constitucional que está sendo discutida no processo de trabalho, ela primeiro vai para o TST. O TST tem competência para analisar questões constitucionais nos processos de trabalho. E se por acaso a discussão ainda persistir, ainda você pode levar o processo para o STF depois da decisão do TST, sobre matéria constitucional, claro. Né? Porque o STF, esse sim, só cuida de matéria constitucional. Mas o TST ele tem essa atribuição de analisar a aplicação, velar, né, pela aplicação da Constituição, além do normal que se espera da Corte Superior, que é uniformizar a aplicação da legislação federal. Então, ó, nesse sentido, a gente vai ver aqui no artigo 896, o item A, por exemplo, né, a linha A, vai dizer o seguinte, ó, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquele houver dado outro TRT no seu pleno ou turma, ou a SDI do TST, ou contrariarem súmula ou jurisprudência uniforme dessa corte, que é o TST, ou súmula vinculante do STF. Então percebam, tá? Percebam que a finalidade aqui dessa linha A, ela é
a uniformização jurisprudencial sobre a interpretação da lei federal trabalhista. Então, o que é que a CLT está dizendo? Está dizendo que o tribunal aqui do Pará não pode interpretar a CLT de um jeito e o Tribunal de São Paulo, por exemplo, interpretar de outro. Quem vai ser o guardião dessa interpretação uniforme? Vai ser o TST. Então é nesse caso aqui que vai caber o recurso de revista. Se o tribunal daqui do Pará, ao julgar o meu recurso, deu uma interpretação para aquele caso ali, que eu, pelo conhecimento que eu tenho do direito e da jurisprudência, sei que no Amazonas é diferente, em São Paulo é diferente, no Maranhão é diferente, eu vou poder entrar com recurso de revista nesse caso. Para quê? Para que o TST diga quem é que tem razão. Se é lá São Paulo que está decidindo de um jeito, ou se é o meu caso aqui que está decidindo de outro. Ok? Então, quando tem essa divergência de interpretação sobre a legislação federal, aí cabe o meu recurso de revista. Veja que a intenção aqui também é dar força vinculante às decisões e os entendimentos consolidados dos tribunais superiores. Vê, ele diz aqui que não pode contrariar a súmula do TST, decisão lá da SDI1, né, que é como se fosse uma turma lá do TST, jurisprudência do STF, né, súmula vinculante do STF. Então, o sentido da linha é justamente dar uniformidade à aplicação do direito em todo o território nacional. Tá bom? Então, a finalidade dessa linha A e do próprio recurso de revista é essa. Tá? Aí a linha B é um pouco mais complicada, porque ela vai falar sobre convenção coletiva, enfim, a gente entende melhor isso quando estuda o direito coletivo do trabalho, tá? Depois vocês leiam aí. E a gente pula para a linha C, que é a linha muito importante, que é o seguinte: ó, proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então veja, a linha A ela fala de interpretação sobre lei federal. A linha C fala sobre violação literal dessa lei federal. A lei federal diz uma coisa e você aplica outra coisa totalmente diferente. Ou a própria Constituição Federal. Então é neste ponto aqui que eu digo, que eu posso afirmar para vocês, né, que o TST ele tem competência para analisar questões constitucionais. Né? Na ordem do nosso processo, se você tem uma questão constitucional para discutir, depois do acórdão do segundo grau, você não leva o caso, por recurso extraordinário, direto para o STF, como a gente faz no processo comum. Não é assim. Você leva o caso para o TST por meio do recurso de revista, com base nessa linha C aí do artigo 896. Tá bom? Aí o artigo ele segue, tá, explicando melhor o que é que precisa. Né? Então, por exemplo, aqui esse parágrafo 1º A, ele vai dizer aí todos os requisitos técnicos que tem que ter o recurso de revista para poder ser conhecido. Então você tem que indicar, uma petição bem chata de fazer, tá? Você tem que indicar exatamente ali qual foi o trecho do acordo que violou a Constituição ou que violou a lei federal. Se você está alegando a divergência, você tem que trazer o acórdão lá de São Paulo, por exemplo, no seu recurso, mostrar ali que é o mesmo caso e que a interpretação foi diferente. Então é uma peça muito técnica, uma peça muito difícil de fazer. Por quê? Porque tem uma série de exigências formais para poder ser conhecido. Além dessas duas questões materiais mais importantes, né? Como a gente já viu, tem uma série de requisitos formais aí para serem superados na hora que você entra com esse recurso de revista. Se faltar uma vírgula, tenha certeza que seu recurso não vai ser conhecido. Tá bom? Porque, como eu falei, a ideia é realmente que o TST ele não cuide de todos os processos, ele cuide somente dos processos mais importantes, né? Daqueles que tem, inclusive, como a reforma trouxe, né? A tal transcendência, né? Transcendência econômica, né? Que é o que fala aqui no artigo 896A. Além de tudo isso, o TST só vai examinar o recurso se a causa oferecer transcendência com relação aos reflexos de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então a causa realmente tem que ser muito importante para chegar lá no TST. Por isso que eu falei que é muito difícil mesmo um recurso de revista ele ser admitido. Tá? Mas, se você está convicto aí da sua tese, você
prepara, né, com um recurso bom, bem feito, e talvez você consiga, tá bom? Se você não conseguir, o que é que você vai fazer? Você vai entrar com um agravo de instrumento em recurso de revista. Lembra? O agravo de instrumento no processo de trabalho só serve para uma coisa, que é destrancar o recurso. Se eu entrei com recurso de revista, chegou lá no desembargador presidente ou vice-presidente e ele negou segmento, ele fez isso por meio de uma decisão fundamentada, né? Porque toda decisão tem que ser fundamentada. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com agravo de instrumento em recurso de revista, atacando os termos daquela decisão ali do desembargador que negou seguimento ao seu recurso de revista. Você vai atacar como? Vai atacar por meio do agravo de instrumento em recurso de revista. Ok? O prazo para esse agravo de instrumento também são 8 dias, né? Tanto o recurso de revista como o agravo de instrumento são 8 dias. E aí, o agravo de instrumento em recurso de revista ele serve justamente para isso. Quando chega o agravo, aí não tem jeito, né? Aí realmente o processo tem que ir lá para o TST, porque quando é agravo, não cabe mais à segunda instância analisar os pressupostos dele. Ele pega o agravo e manda lá para o Tribunal Superior, né, que vai analisar se o agravo procede ou não procede. Então, como é que funciona? Chegando no TST, um agravo de instrumento desse, o ministro, né, lá no TST ministro, ele vai analisar se aquele agravo vai ser procedente ou não. Se for procedente, o que é que vai acontecer? O agravo de instrumento em recurso de revista vai ser procedente para que seja conhecido o recurso de revista. Aí sim é que vai ser analisado o seu recurso e as teses que você discutiu ali nele. Pode ser que você tenha o seu agravo de instrumento provido, mas quando chegue no julgamento do recurso de revista seja não provido. Acontece, tá bom? Na verdade, o que acontece também em 99% dos casos é o agravo também não ser conhecido, tá? Não ser provido, na verdade. E aí tranca mesmo o recurso. Ok? O artigo 894 da CLT, ele traz aí um outro recurso, né, que é o recurso de embargos lá no Tribunal Superior do Trabalho, que vai cuidar, né, basicamente, das decisões que forem proferidas lá, que não sejam de forma uniforme, não seja por unanimidade. Havendo ali dissonância entre os próprios ministros ou entre a decisão e a jurisprudência da Corte, vai caber esse recurso de embargos no TST, também no prazo de 8 dias. Tá joia? O outro recurso que a gente vai estudar agora é o agravo de petição. O agravo de petição ele é, no processo do trabalho, o recurso amplo que a parte tem no processo de execução. Então, o agravo de petição ele está para execução, assim como o recurso ordinário está para o processo do conhecimento. Se na fase de conhecimento eu entro com o recurso ordinário quando o juiz profere uma sentença de conhecimento, na execução eu vou entrar com agravo de petição toda vez que o juiz proferir uma decisão lá na execução. Então, vamos lá. A gente vai ver a execução ainda, tá? Mas, supondo que o juiz, na execução, dê uma decisão que me desagrade, o que é que eu posso fazer na execução? Na execução não cabe recurso ordinário, porque o recurso ordinário está lá no conhecimento, né? Já foi com relação à sentença de conhecimento. Aqui eu não estou diante de uma sentença de conhecimento, estou diante de uma decisão em fase de execução. O recurso que eu vou poder interpor aqui na fase de execução vai ser o agravo de petição, tá bom? Esse agravo de petição, o principal requisito dele é que a execução esteja integralmente garantida. Tá? A própria execução, na verdade, ela só tramita mesmo depois que está garantida. A gente vai ver depois isso, tá? Mas o principal requisito do agravo de petição é esse, que a execução esteja garantida. O outro requisito é que a matéria que você está discutindo seja bem delimitada e você apresente ali um valor, né, de quanto você está discutindo agora nesse seu agravo de petição. Se é toda a execução ou se é parte dela. E aí, o processo ele vai para o tribunal para ser julgado esse agravo de petição que você apresentou contra a decisão na execução. A gente vai voltar a explicar melhor o agravo de petição quando a gente for falar da execução, tá? Porque aí vai fazer mais sentido. Por fim, para a gente acabar essa aula, a gente vai falar de uma forma de recurso. Veja, o recurso adesivo ele não é um tipo de recurso. Ele não é um recurso a mais que eu tenho à minha disposição.
Ele é uma forma de recorrer. Eu vou recorrer, em vez de recorrer de forma principal, eu vou recorrer, que é o recurso que a gente está estudando aqui até agora, eu vou recorrer de forma adesiva a um recurso principal. Como assim? O caso é o seguinte, ó, o juiz profere uma sentença lá no primeiro grau, uma das partes, né, que perdeu alguma coisa entra com recurso, a outra parte que também perdeu alguma coisa não entra com recurso nenhum, né, porque, sei lá por quê, não quis entrar. E aí, o que é que o juiz faz quando recebe esse recurso lá no primeiro grau da parte que perdeu alguma coisa? Ele vai intimar essa outra parte para apresentar contra-razões. Sempre é assim, tá? Sempre que entra um recurso, a outra parte é intimada para apresentar contra-razões. E aí, nesse prazo para contra-razões, a parte que perdeu também, mas não tinha recorrido, pode apresentar um recurso adesivo com a mesma natureza do recurso principal que foi apresentado, e esse recurso adesivo vai ser um recurso normal para todos os fins processuais. Tá? Então é como se a parte estivesse recorrendo no tempo normal lá que foi o apresentado o recurso da outra parte. É como se fosse mais uma chance que a parte tem para recorrer da decisão. Tá bom? Então, ó, eu não quis recorrer lá na hora que saiu a sentença, né? Vai que eu perdi o prazo, por exemplo, ou achei que fosse uma briga pequena, não valia a pena, já queria até pagar, enfim, sei lá. Mas eu vendo que a outra parte apresentou o recurso, agora eu mudei de ideia, agora eu quero recorrer. E aí eu posso fazer isso. Faço isso como? Por meio do recurso adesivo. Tá bom? Então não existe o recurso adesivo per si. Sempre vai ser recurso ordinário adesivo, agravo de petição adesivo, recurso de revista adesivo. Sempre vai ter um recurso principal, que a outra parte já entrou, e eu vou colocar o meu recurso adesivo aqui, como o próprio nome sugere, ó, colado nesse recurso principal para que os dois andem juntos. Tá? Qual é a principal diferença do recurso adesivo para o outro recurso? Para o recurso normal, né? Vamos dizer assim, para o recurso principal. É que o recurso adesivo sempre vai seguir a sorte do principal. Significa o quê? Significa que se aquele recurso da outra parte tiver algum problema e não for conhecido, o meu recurso adesivo não vai ser conhecido também. Vê que coisa curiosa, né? Vou dar um exemplo aqui. O juiz profere a sentença, as duas partes perderam alguma coisa na sentença, e aí uma das partes resolve recorrer. A outra parte, que não recorreu, sabendo que a segunda parte tinha recorrido, resolveu agora recorrer. Ela faz isso como? Com recurso adesivo. Pá. No mesmo prazo das contrarrazões dela. Tá? Pá. Aí, o juiz, quando vai analisar os recursos, né, para saber se vai mandar ou não para o tribunal, verifica que o recurso que aquela parte que recorreu, principalmente, né, de forma principal, apresentou, está intempestivo e não conhece daquele recurso. O que é que vai acontecer? Os dois recursos vão para o saco. Os dois recursos não vão ser conhecidos. Por quê? O primeiro está intempestivo e o segundo, como é adesivo ao primeiro, vai seguir a mesma sorte que ele. Também não vai ser conhecido. Tá bom? Então, recurso adesivo é tranquilo, tá? É só isso mesmo a diferença. Não tem muita novidade aqui. É uma coisa estranha, realmente, é diferente, porque é difícil, né, ter uma segunda chance no processo. O processo sempre tem aquela história da eventualidade, ou faz agora ou não faz mais. Mas com relação ao recurso, existe essa possibilidade aqui do recurso adesivo. Né? Então, se você por acaso perder algum prazo aí, não é para se desesperar logo. Né? Espera um pouquinho, vê se a outra parte vai recorrer. Se você viu que ela recorreu, aí você ganha mais um alívio aí e vai poder também apresentar o seu recurso. Tá bom? O que é que acontece muito na prática? Vê lá como é. Vou dar um outro exemplo. Tá? Saiu a sentença, né? É uma ação por danos morais. O trabalhador resolve, o juiz resolve deferir ali o pedido do trabalhador de danos morais e condena a empresa a pagar, sabe quanto? A pagar 50 mil. 50 mil danos morais. Mas o trabalhador, na petição inicial, tinha pedido quanto? Tinha pedido 100 mil. Então,
o trabalhador perdeu ali alguma coisa, né? Ele queria 100 mil, recebeu só 50, então ele perdeu 50. A empresa perdeu também porque ela foi condenada a pagar 50. Quando essa sentença é publicada, o trabalhador que perdeu 50 lá, ganhou só 50, recorre. Recorreu, porque ele quer aumentar a condenação para 100. Ele não quer só 50, ele quer 100. Só que aí, o que é que acontece? A empresa não recorre, perdeu o prazo. Né? Sei lá por qual motivo. Não recorreu. O juiz, quando pega o processo para analisar, ele vai ver que o trabalhador recorreu, que a empresa não recorreu, e vai fazer o quê? Ele vai dar vistas à empresa para que ela apresente contra-razões ao recurso do trabalhador. Aí, quando a empresa recebe esse processo agora para fazer essas contra-razões, ela resolve fazer o quê? Recorrer adesivamente contra aquela condenação de 50. E aí entra com recurso adesivo ali ao recurso do reclamante. O que é que o juiz faz? O juiz, vendo que a empresa agora apresentou um recurso, tem que fazer o quê? Tem que dar vistas ao trabalhador, né? Porque sempre tem que ter o contraditório do recurso. E aí o trabalhador, quando pega o processo, vê que só ele tinha recorrido, que a empresa recorreu adesivamente e que, pensando bem, considerando que o processo vai subir para o tribunal, pode ir para Brasília, não sei o quê, é melhor para ele ficar aqui com esses 50 que ele já ganhou do que levar o processo adiante. O que é que ele pode fazer se ele não quiser mais recorrer? Ele pode desistir do recurso. Isso é possível? Possível. Tá? Ele pode desistir do recurso. Se ele desistir desse recurso, o que é que vai acontecer? Ele vai desistir do recurso dele, claro, né? Só que colado ao recurso dele está qual? Está o recurso adesivo da empresa. Quando o juiz homologar a existência do recurso dele, o juiz vai também dizer que não vai conhecer do recurso adesivo da empresa porque o primeiro recurso houve a desistência. E aí o processo vai acontecer o que com o processo? O processo vai transitar em julgado. Ou seja, já vai ter ali um título para o trabalhador poder executar. Né? Não é no valor que ele queria, não é os 100 mil, mas é os 50 mil. E aí o processo acaba, começa já a fazer a execução se a parte não fizer o pagamento no tempo correto, como a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Então essa é a história do recurso adesivo, tá? Então essa foi a nossa aula número 10, a gente viu aí os recursos em espécie, são os recursos aplicáveis ao processo de trabalho. Só faltou falar do recurso extraordinário, que também cabe no processo de trabalho, depois da decisão do TST, mas como ele é assunto do processo comum, imagino que vocês já estudaram, é o mesmo procedimento, tá? Só que a diferença é que você apresenta ele lá no TST. E o TST é que vai fazer a admissibilidade e mandar para o STF, se for o caso. Tá joia? Então essa foi a nossa aula número 10.